Olá, sejam todos bem-vindos a mais este painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal e na sequência o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual. Tocante à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito ao decreto número 12.861, agora de 2 de março de 2026, que veio regulamentar a lei complementar número 222, aquela lei da limitação de incentivos. Esta lei, ela, dentro da lei complementar, ela previa a ampliação e prorrogação dos incentivos fiscais ligados ao esporte. Então, o decreto agora 12.861, ele vem trazer a regulamentação desse dispositivo, onde consta que poderão ser deduzidos do imposto de renda devido apurados na declaração de ajuste anual pelas pessoas físicas e em cada período de apuração trimestral ou anual das pessoas jurídicas, os gastos, dispêndios a título de patrocínio, doação, um apoio direto de projetos esportivos e paraesportivos, previamente aprovados pelo Ministério do Esporte, observados os seguintes limites. Então, até o ano calendário 2027, em relação à pessoa jurídica, fica limitado a 2% do imposto de renda devida em cada período de apuração. É lógico que esses 2% é sobre o imposto de renda na alíquota de 15%. Não há que se falar em dedução sobre o adicional. Então, até 2027, 2%. E a partir de 2000, ano calendário 2028, a dedução desse incentivo passa a ser de 3% em relação. Também sobre o imposto na alíquota de 15%. E com relação às pessoas físicas, a dedução ela fica limitada a 7% do imposto de renda devido na declaração de ajuste anual, observada a limitação, em conjunto com as demais deduções lá de a doação para o Fundo Criança, para o audiovisual e artes cênicas. Então, é 7% no caso de pessoas físicas a partir de então. Destacando que esses incentivos de 2% até 27% no caso de pessoa jurídica e 3% a partir de 2028 e 7% na pessoa física, eles têm um redutor, No caso das pessoas jurídicas, tem um redutor de 10%. Então, tem que ser observado o redutor de 10% previsto na lei complementar recente que limitou todos os incentivos fiscais. Então, essa é a regulamentação do incentivo ao desporto. Agora, nós temos aqui, no segundo assunto sobre a legislação federal, a questão de remuneração indireta de sócios e administradores. Então, esse é um ponto que sempre a gente volta e meia constata em algumas análises, em casos que são trazidos até nós, que é a tributação por parte da Receita Federal de remuneração indireta de sócios e administradores. E em que casos ocorre essa tributação? Quando os benefícios de remuneração indireta são registrados como despesa da pessoa jurídica, quando, na verdade, eles sem a observância da discriminação, de quem são os beneficiários. Então, se a pessoa jurídica contabiliza despesas que beneficiam diretamente sócios administradores, sem identificar quem são os beneficiários, esses gastos, esses dispêndios, eles são tratados como remuneração indireta e são, inclusive, tributados, além da indeduzibilidade, são tributados na fonte. Os principais deles são o aluguel de imóveis, gastos com manutenção ou depreciação de veículos, que fica caracterizado que o uso é exclusivo dos sócios ou administradores, sem a necessidade para a pessoa jurídica, gastos com alimentação fora do local de trabalho, e salários de funcionários ou contratação de terceiros que visivelmente visa beneficiar os sócios ou administradores e não a pessoa jurídica. Sempre que a pessoa jurídica, então, realiza esses desembolsos, sem a identificação quem são os beneficiários, a despesa é indedutível. Além da indedutívelidade,
ainda há uma taxação da tributação exclusivamente na fonte, na alíquota de 35%. Se a pessoa jurídica identificar os beneficiários, a despesa é dedutível, mas esses benefícios têm que ser somados à remuneração dos respectivos beneficiários. Então, fica aqui um alerta, né, para que as pessoas, os profissionais da área contábil, as pessoas jurídicas, observem a correta contabilização e tributação desses benefícios, né? Vale dizer que essa regra de remuneração indireta, ela se aplica não só para as empresas do lucro real, né, onde tem a questão da dedutibilidade ou não da despesa, mas também para as pessoas jurídicas de lucro presumido e, por que não dizer, até mesmo do Simples Nacional. Porque uma vez que se trata de despesa, independe a forma de tributação. Os reflexos dos benefícios são os mesmos, seja numa empresa do Simples Nacional, seja numa empresa do lucro presumido. E agora, vale dizer, este alerta, ele cria mais força ainda com a tributação dos lucros a partir de 2027, né? 26. Desde janeiro de 26 que passaram a ter aquela tributação quando distribuída em valor acima de 50 mil por mês por CPF. Então fica aqui o alerta para a correta contabilização e tratamento fiscal dos benefícios indiretos para sócios e administradores, como eu já disse antes, ligado a aluguel de imóveis, depreciação de veículos ou gasto com veículos, alimentação e outros que têm a natureza de benefício indireto. Com relação à legislação federal, os assuntos que a gente gostaria de apresentar aos senhores seriam esses. Fiquem agora na sequência com o colega Luiz Antônio, da área estadual. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao nosso painel tributário com matérias estaduais vinculadas à legislação tributária envolvendo o estado do Rio Grande do Sul. Começando com um assunto importante que diz respeito às adaptações sistêmicas da reforma tributária. Foi implantada a versão 1.13 da Nota Técnica 2025-001, que afeta documentos como o CTE, que é o Conhecimento de Transporte Eletrônico, o BPE, que é o Bilhete de Passagem Eletrônica, a NF3E, que é a Nota Fiscal Eletrônica de Energia Elétrica, e também a Nota Fiscal COM, que é de comunicação. O ponto importante aqui para as equipes de TI e de faturamento é que traz uma nova regra de validação. Agora é obrigatório preencher o campo total do documento fiscal eletrônico sempre que houver alguma informação de IBS e CBS, o Imposto sobre Bens e Serviços e também a contribuição sobre bens e serviços, e isto no documento. Se isso não for feito, o documento será rejeitado com o status 360. Além disso, tivemos a atualização da tabela de meios de pagamento, e isto foi através do Informe Técnico 2024-002, na versão 1.11, já preparando o terreno para o sistema do Split Payment. Foram incluídos 2 novos códigos, o código número 23 para pagamentos instantâneos, PIX, por exemplo, né? PIX automático, e o código 24 para o TFE, que é para transferências. Essa atualização vale para praticamente todos os documentos fiscais eletrônicos e desde o dia 3 de março de 2026 já está valendo também para CTE, BPE, Nota Fiscal 3 e outros documentos. Portanto, revisem o assunto com o pessoal da TI e importante que isto seja tomado de uma forma bem rápida. Passando para
o nosso segundo tópico, temos uma mudança que afeta a tributação de empresas com filiais. Trata-se de vedação à transferência de créditos de ICMS em operações imunes. O decreto 58644, publicado agora no dia 3 de março, trouxe uma regra clara baseada no convênio ICMS 7 de 2026. Está proibida a transferência de crédito de ICMS nas remessas interestaduais de mercadorias entre estabelecimento da mesma titularidade, por exemplo, matriz e filiais, quando a operação for imune. E quando isso acontece? Nas operações com energia elétrica e petróleo, seus derivados, destinado à industrialização ou comercialização, que na operação interestadual é imune, nas operações com destino ao exterior, ou seja, exportações, e também aos detalhes operacionais, essa vedação também atinge as remessas para o exterior de bens que vão para conserto ou reparo e também os serviços de transporte que levam mercadorias para portos e aeroportos para exportação. Se a sua empresa faz esse tipo de remessa entre filiais, é importante revisar o impacto disso na sua apuração. Agora, um alerta operacional sobre a declaração de conteúdo eletrônico. O decreto 58.645 regulamentou a DCE, a Declaração de Conteúdo Eletrônica. A partir de abril, ela passa a ser obrigatória para documentar o transporte de bens quando não houver a exigência de nota fiscal. Isso atinge em cheio o transporte feito pelos Correios entre não contribuintes e o transporte feito por pessoas físicas ou jurídicas que não contribuem também o ICMS. E como isto vai acontecer? É um documento 100% digital, tem que ser assinado digitalmente, autorizado pelo fisco antes do caminhão sair. Para acompanhar a mercadoria fisicamente deverá ser impresso o DACE, Declaração Auxiliar de Conteúdo Eletrônica. O fisco vai monitorar isso de uma maneira que seja bem plausível. Se usar a DCE para mascarar operações, por exemplo, operações comerciais, para fugir da nota fiscal eletrônica normal, a emissão será bloqueada e o documento será considerado inidôneo. A emissão voluntária já está liberada, então recomendamos que comecem a testar o sistema desde já. Para fechar nossa pauta, vamos olhar para a publicação de 3 novas instruções normativas que alteram a Instrução Normativa Geral de Orientações, a de número 45/98. Vamos resumir o impacto de cada uma. A Instrução Normativa 17, que tem por objetivo o setor hospitalar, valendo desde 1º de março, atualizou a lista de distribuidores hospitalares. Essa lista dita quem tem direito à inaplicabilidade da subvenção tributária. A lista tem dezenas de empresas atualizadas, como Ciamed, Oncoprod, etc. Se você atua nesse setor, acesse o boletim informativo da CCA Bernardon dessa semana para baixar a lista completa. A segunda instrução é a de número 18. Trata do setor de laticínios. A partir de 1º de abril, as indústrias que fazem saídas interestaduais de queijo terão um crédito presumido de ICMS calculado sobre a aquisição interna de leite de produtores rurais ou cooperativas gaúchas. Isso muda o recolhimento para o fundo estadual. Terceira, a de número 19, e trata de logística envolvendo os Correios. Cria um regime especial para a empresa brasileira de Correio e Telégrafos. A grande novidade é que agora o controle fiscal será feito pela transmissão de eventos de rastreamento, facilitando a vida dos Correios,
que poderá ter uma inscrição estadual única centralizada aqui no estado do Rio Grande do Sul. Bom, são essas as atualizações mais significativas destes últimos dias. Como você viu, temos impactos na TI, no faturamento, logística, apuração de impostos. E para outras informações importantes, inclusive da área federal e previdenciária, acesse o boletim informativo divulgado ontem no site da CCA Bernardon, www.cca.com.br. Você também pode acessar calendários de obrigações, circulares e notícias da área tributária. Agradecemos a audiência e desejamos a todos um bom dia e uma ótima semana. Até o próximo painel tributário da CCA.